Sejam bem-vindos ao AicoCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, o poder da transformação e como a tecnologia tem ajudado as empresas a crescerem e, de fato, transformar os seus negócios. Aqui a gente fala um pouco na realidade nua e crua, a gente traz aqui um pouco do dia a dia das pessoas e hoje a gente vai falar de um tema especial com um time de peso. Nosso tema hoje é cibersegurança e a gente está aqui hoje com 3 convidados bem especiais. Então, primeiro queria agradecer vocês pela disponibilidade, pela vinda aqui até a nossa sede. Então, a gente está hoje aqui com Peterson Sacalão, que é gerente sênior de segurança do Grupo Boticário. A gente está com a Diana Carvalho, gerente executiva de segurança da informação da CNSEG. E a gente está com Pedro Nuno, que é CISO, DPO e é autor do livro Estratégias de Outsourcing nas Operações de Segurança da Informação. Então, primeiro, agradecer mesmo mais uma vez aí pela vinda, pela disponibilidade. A gente sabe que o tempo de vocês é algo valiosíssimo e conseguir disponibilizar para estar aqui com a gente é algo que eu sei que teve muito esforço aí para estar aqui. Então, primeiro, agradecer, né? E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, contar um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre os desafios que vocês têm, né? A gente está falando aqui de setores diferentes, com desafios diferentes. E trazer um tema tão relevante quanto cibersegurança, né? Um tema que tem ganhado notoriedade, tem ganhado espaço e cada vez mais se tornado representativo dentro das empresas. E aí hoje o Brasil, ele tem hoje uma carga grande aí como um dos principais países que sofrem ataques e mundo afora, né? Então a gente vai trazer um pouco desses temas. Mas antes eu queria começar com vocês se apresentando, falando um pouquinho da jornada de cada um, contando um pouco da história, e aí a gente vai falando e vai trazendo esses temas para a gente. Então vamos começar com a Diana. Diana que veio até Vitória para nos prestigiar e nossa carioca, então aqui na mesa hoje a gente está bem democrático, né? Nós temos um paulistano, nós temos uma carioca, nós temos um mineiro e eu sou capixaba, então nós estamos representando bem aqui o Espírito Santo, o Sudeste. Nós vamos entrar no tema bolacha ou biscoito, que eu acho que é importante a gente ter essa discussão. Eu acho que ela faz total sentido. Então, mas, Diana, obrigado. Conta pra gente um pouquinho quem é a Diana. Conta pra gente o que não tá no LinkedIn da Diana, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem, né? Às vezes a gente acompanha muito por LinkedIn, vê o dia a dia corporativo ali, mas é legal saber também o que a gente faz para se desestressar, né? O que sai do nosso... tira a gente do dia a dia ali da luta. Então conta pra gente um pouquinho da Diana, da história da Diana e o que não tem no LinkedIn da Diana que a gente precisa saber. Boa. Então, primeiro, obrigada pelo convite, está sendo um prazer e tô adorando Vitória, achei a cidade muito bonita, me lembra um pouco o Rio. Verdade. Ela me lembra bastante, a vibe de Vitória, assim, tem um pouco, me lembra bastante o Rio e é melhor que não é tão quente. É verdade, é um pouco, o tempo é um pouco mais amigo. É melhor porque não é tão quente o Rio, enfim, mas então, falando de Diana é profissional de segurança, e você falou para falar o que não tem no LinkedIn, né? Então eu vou falar o que tem no LinkedIn rapidamente e depois a gente fala o que não tem. Nem tudo, né? Melhor deixar... Nem tudo, Nem tudo, nem tudo. Vamos deixar algumas coisas para o próximo episódio. Exato, né? Mas é bom, tô na área há algum tempo, né? Na área de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, sou formada em ciência da computação, enfim, sempre fui apaixonada pelo que eu queria, sempre soube o que eu queria fazer. E na área de segurança, eu já tenho mais ou menos uns 18 anos, porque a segurança antigamente era diferente, né? Era muito diferente do que é hoje, de 20 anos para cá, né? 20 anos para cá, você falava de segurança, e você nem falava segurança propriamente, você pensava em perímetro, né? Então, você pensava em firewall, você pensava em antivírus, você pensava em criptografia, que foi o que eu comecei, foi com que eu comecei, né? Você não falava muito, né? E a gente viu essa evolução na área de segurança, né? Devido não só aos cases de ataque, né? Então, eu já tenho algum tempinho aí de carreira, sempre trabalhei com tecnologia, aí eu fui
acabei indo para segurança, sempre em empresas, em grandes empresas. Atualmente estou assim na CNSEG. Agora o resuminho do que não está no LinkedIn. Bom, isso está muito atrelado também à minha profissão, né? Eu sempre gostei de tecnologia e eu era aquela nerd que o pessoal chama, né? Hoje em dia é modinha, hoje em dia tá na moda, né? É cool essa palavra, mas na nossa época não era uma coisa muito bem vista, né? Tinha um termo, era um termo pejorativo. Ser nerd, ser CDF, ou ser, né? Então eu gostava de ler meu quadrinho, eu gostava de ficar ouvindo minha música, aprendi a tocar, cantar, tinha banda. E aí jogava RPG de mesa com os meus amigos. E quando eu lembro que saiu o filme Matrix, em 2000. E eu lembro que eu tinha, na época, eu tinha um computador, meu pai tinha me dado, era, galera da geração mais antiga vai saber, eu tive um 286, um 386, um 486. Então, mas a galera... Com botão turbo. Da galera da antiga aí, que vai saber. E aí eu lembro que quando o Matrix saiu, e aí meus pais se divorciaram e o meu computador quebrou. E meu pai não morava perto e eu tinha que ter alguém para consertar o computador, e não tinha. E aí eu fui lá, eu lembro que eu fui numa biblioteca e xeroquei, né? A cópia de um... Era uma apostila, era um livro, né? De montagem e manutenção. E aí, isso eu era adolescente. E isso em 99, 90 por aí. e pouquinho. 90 e pouquinho. E aí eu fui lá na biblioteca, criei cópia, né? Tirei cópia. Não pode falar, porque a gente usa a palavra, eu acabei de falar aqui, mas não pode, né? Porque é uma marca. Tirei cópia é a palavra correta. É verdade. Não pode falar, gente. E aí... Ou então a gente pede eles para patrocinar a gente, pede, né? Chefe, patrocina a gente aí. Patrocinem. E aí eu fui e aí eu montei, eu fui consertar o meu computador. E ali eu me apaixonei, eu sabia o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí quando saiu Matrix, então eu já sabia que eu queria trabalhar com informática, porque a palavra antigamente não era nem tecnologia da informação, era informática. Só era tanto que o meu curso, o meu curso ele não era o curso desse. Quando eu me formei, foi trocado o meu diploma. Mas quando eu entrei no curso, era informática, o nome do curso. E aí eu lembro que eu fui lá e consertei e tudo mais, eu já sabia o que eu queria fazer. E quando saiu Matrix, eu sabia que eu queria conversar com as máquinas, eu queria queria ser o Neo ou a Trinity de Matrix. E aí eu já sabia que eu queria trabalhar com criptografia na época. Então foi isso, entrei na faculdade, então tá muito minha vida pessoal está intrinsecamente ligada à minha vida profissional. E aí é isso, o que não tá no LinkedIn é isso, eu sou faixa preta de karatê, então já toquei, já cantei, já tive banda. Isso é novo. Jogo RPG de mesa, então... Você ainda joga RPG de mesa? Jogo. Ó, que legal. Você mestre também. Você luta? Eu voltei esse ano, Voltei tem mais ou menos um mês. Inclusive, meu sensei mandou mensagem, você não veio essa semana? Eu falei, porque eu tô com a facite atacada no pé. Mas voltei faixa agora. Preta, olha isso. Não, preta não, roxa. Meu marido que é preta. Era preta. Mas então, assim, é isso. E a banda, você tocava o quê? Eu aprendi piano quando era criança, mas na banda eu tocava guitarra e cantava. Olha só. E aí me juntei à banda da empresa. Gente, no final, então, a gente já sabe como é que guitarristas aqui. Aí já podemos montar uma banda. Então, no final, a gente vai terminar com som, né? Diana cantando, a gente não vai ter uma guitarra aqui. Não, o guitarrista é o Pedro Nunes. É você? Bom saber, pensei que era você. Aí nós já sabemos como é que nós vamos fazer a festa de fim de ano. Nós já vamos organizar a festa de fim de ano. E como é que vai ser o nome da nossa banda? Icon Band. Aí, assim, minha família é toda de músico. Eu não sei, não toco nada. Então, assim... Mas músicos profissionais? São músicos. A grande maioria. Legal. A grande maioria, hoje ainda vivem de música ainda. Boa parte dos meus tios, do meu pai e meus tios. Mas eu não toco nada. Então, assim, se a banda fosse minha, seria Inimigos do Ritmo. Como vocês têm cara de ser ela muito afinada, e vocês bons instrumentistas, eu não vou nem me arriscar com o nome da banda. Então, vamos pro seu Peterson Sacalão. Seu Peterson, muito obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade. E queria que você também contasse um pouquinho da sua trajetória, contasse um pouco
do que não está no LinkedIn do Peterson e trouxesse para a gente um pouco aí de quem é o Peterson. Bacana, vamos lá. Bom, eu tenho, acho que é o mesmo tempo de segurança que a Di apresentou. Na verdade, tem várias coincidências aqui, Indiana. É mesmo, Tem o irmão. facete plantar Por isso também. que a gente... Pô, só falta ser no mesmo pé. É no pé esquerdo também? Eu tenho nos dois. Eu tenho só no esquerdo. Ganhou. Ganhou. No direito eu tenho esporão. Nossa senhora. Eu tenho 18 anos também em segurança da informação. Comecei minha carreira no varejo. Aí depois eu passei por algumas empresas de consultoria, uns 7, 8 anos em consultoria. Depois eu voltei para o outro lado da mesa. Legal. Então eu atuei numa empresa de software. Depois eu fui para uma seguradora e agora, faz 4 anos, eu estou de volta no varejo. No varejo. Tá? Então essa é a minha trajetória um pouquinho profissional. Falando um pouquinho do lado pessoal, eu sou pai de um menininho de 6 anos, o Nicolas, autista. Leva essa bandeira aí para tudo quanto é canto. Então é mais uma coisa em comum. Meu marido também era autista, Leandro. Sério, Essa eu não sabia não, do Lê. Pô, Você conheceu, né, Leandro? Conheci. A gente está trazendo alguns temas que não estão no LinkedIn, viu? Saindo um pouco do... Então, gosto muito de música também, assim como todos. Também fiz aula de piano, mas não fui para frente. Tenho muitos amigos que são músicos, que escrevem. Então, também sou aí fã e apaixonado por música. E estamos aí, tá? Boa. Essa é um pouquinho aí do meu lado profissional e Legal. também do lado pessoal. Legal. E gosto muito das segundas-feiras, né, Gui? Segundas-feiras. A grande maioria não gosta e o Peterson é um apreciador da segunda-feira. Mas isso aí é história. Tem Porque história. Tem história por deve trás, ter uma tem história por Temos que trás. saber, né? Tem. Nós temos que saber, né? Tem. Nós vamos segurar essa informação até o Isso. final pra gente contar ela no final. Não vamos contar isso, não. Vamos não? A gente tá vai bom. convidar para uma segunda-feira. Boa, é verdade. É verdade. Tá bom. Então, na próxima segunda, vocês estão Pode convidados ser a a próxima, nos eu topo. acompanhar. Aí, ó. Peterson é apreciador das segundas-feiras. Então, Boa, hein? é diferente, né? A gente geralmente gosta da sexta, né? Ele gosta da segunda. Então, E é um prazer estar aqui com vocês da AICO, também com os meus amigos aqui, Diana e Pedro Nuno. A gente se encontra frequentemente aí nos eventos, então é um prazer estar do lado de duas grandes feras aí do mercado de segurança da informação. bacana. E Pedro Nuno está aí com um livro de estratégia de outsourcing. Conta pra gente um pouquinho, Pedro, da sua trajetória. Conta pra gente aí o que não tá no LinkedIn do Pedro. Eu não posso. Esse aí não pode não. Tá vendo? Você não pode contar Né? tudo. Não pode, tá certo. Eu te Conta entendo. o que pode não estar no LinkedIn, de moto, que você gosta de andar de moto, dando Gosto spoiler. mesmo, cara. Então, Então pra vamos lá. gente. Obrigado aí pela participação. Realmente é bem gratificante estar aqui com os amigos, né? Nesse momento aqui para a gente falar um pouco. Bem, sobre carreira, assim, eu tenho 32 anos já, né? Comecei muito cedo na área de tecnologia e de segurança mesmo, eu tenho 28 anos. Quando eu resolvi mexer com segurança, foi em 97, convidado por meu chefe Pimenta, considero ele um amigo, inclusive, e onde que eu virei a curva. Eu comecei um pouco antes, né? Eu lembro do 286, mas eu comecei um pouco antes e eu vendia muito equipamento, eu montava. Yeah. E foi uma época que eu ganhei muita grana com venda de equipamento, né? E eu passei por várias empresas, trabalhei na Samarco aqui em Guarapari, né, Anchieta, 18 anos na Samarco, é muito legal quando eu volto para cá, ainda tenho família aqui, né, minha esposa é capixaba. Então passei por várias empresas e hoje eu estou também no varejo, uma empresa de segurança, né, de identidades de segurança. Agora, o Pedro Nuno é pai de 3 filhos, um casal de gêmeos de 7 anos, né? Você sabe o que é. Só quem tem gêmeo sabe, né, Pedro? Só quem tem gêmeos sabe, né? Já trocamos um bocado de figurinha aqui. Já anotei umas exatamente, dicas. Tem uma filha que é formada em medicina, está também estudando lá em São Paulo, já está com 24. Começou cedo na profissão e começou cedo como pai também, né? Também 24 anos. foi cedo.
Minha esposa é capixaba, a gente já tem 20 anos de casado, gosto muito aqui da região, gosto de São Paulo também, gosto do Rio, gosto da Bahia. Boa. A gente estava conversando isso hoje. Melhor lugar do Brasil. Água quente, né? Água quentinha. água Que quente, delícia. é isso aí. Não, é isso Bahia é aí. maravilhoso. Água quente. Aqui. Ali a água começa a esquentar. E assim, gosto muito de velocidade, gosto de moto. Eu sempre Pedro, andei de moto. Você não gosta tanto de velocidade assim, não, viu? Porque ontem você deu uma estremecida ali, hein? Mas ali é sacanagem. Porque, gente, agora eu tô boiando. Não, é porque a gente fez um passeio de Porsche e realmente eu passei um sufoco. Passou apertado? Passei um Mas por sufoco. quê? Segurou aqui no Por quê? ponto de pariu? Porque o rapaz acelerou, mas não foi assim, 0 a 300 em 3 segundos. Ai, por que eu não tava, gente? Que droga. Então nós vamos providenciar, vamos providenciar. Poxa, Cuidado eu com o que você amo pede. velocidade. Eu amo velocidade. Então nós vamos providenciar. Nós vamos- Então quer dizer que na hora que deu uma aceleradazinha maior e deu uma segurada no banco aqui. Rapaz, Ah. Pediu pra sair. Pedi pra sair, porque Por que eu não fui no outro carro, né? eu prefiro andar de moto. Menos perigoso. E Brincadeira, assim, Pedro. não, que isso. E por Era incrível você que que pareça, eu tava gosto. Não, né? Ele não. Era o piloto. Era o Era o piloto. piloto. Ah, Se fosse eu, nós estaríamos aqui pra contar a história. Né? E uma coisa que não tá no LinkedIn, que eu aprendi aqui no Espírito Santo, foi surfar. Então tem minhas Olha pranchas até isso. hoje. Pedro Nuno surfista, Gosto hein? pra Quem caramba. poderia imaginar? Foi um momento que foi uns 7, 8 anos que eu ia muito para Jeribá, em Búzios. Para quem conhece sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu e minha esposa, é uma coisa que eu sinto falta. É praia e ter aquele momento ali do ser em cima da prancha, né, e tal. Sem Rio. celular, né? Vai pro Rio que vai pro Rio, né? Aí Aí, você ó. pode surfar Não, pra então, caramba. E lá, Já que você você, ficava lá em Búzios? e lá você ainda vai comer biscoito. Eu vou comer É. bolacha. Bolacha. Não, lá você vai Biscoito comer eu não como, não. biscoito. A bolacha, você vai comer bolacha lá também. Mas no geral é biscoito. Mas é isso. E olha aí, olha o nosso podcast trazendo Diana, instrumentista e cantora e faixa roxa. Não, faixa roxa. Faixa Mas não roxa. fala isso, né, gente? Isso aí é forçação também. Mas não, olha, não. o pessoal que acompanha dia a dia LinkedIn ali, né? Não tem não ideia. imagina. Pedro Faz Nuno bem. surfista. Então a gente tá desbravando alguns. Quase profissional, hein? Quase profissional. Faltou ali uns 15 anos pra eu ver profissional. Bom, então vamos falar do tema que a gente gosta, né? Porque hoje, se perguntar pra gente o que a gente faz, eu não sei explicar até hoje o que eu faço. Não sei se vocês sabem explicar o que vocês fazem. Eu não sei até hoje. E eu também não sei explicar o porquê que eu gosto do que eu faço. Então, acho que o maior desafio hoje bom, eu já achei um caminho das pedras ali. Eu vou puxar aqui um tema legal. A gente acabou de sair de uma Black Friday, né? E para quem está no varejo, o Black Friday ela se tornou a data mais importante do ano, né? E acaba que isso é um movimento bem legal, porque não só varejo, mas outras áreas também têm acompanhado ali. E aí eu vou puxar o Peterson aqui nesse bate-papo, falando um pouquinho, né, sobre varejo. Eu acho que é um tema que vocês respiram, né? Varejo ali, respiram Black Friday, então é a data mais esperada. Como é que foi para vocês essa passagem de Black Friday e o quão importante é essa data, os desafios que a gente tem, né? A gente tem muito cliente de varejo aqui e a gente acaba acompanhando o dia a dia ali, é o mês mais esperado, então equipe comercial em cima, para bater meta, para vender, vai chegando mais próximo do ano, então a quantidade de ataque aumenta muito também, então é aquela tensão algumas semanas antes. Queria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência no varejo com Black Friday, né, à frente de uma estrutura de segurança. Como é que é esse processo de preparação para uma Black Friday? Muito bom, Guilherme. É bem complexo. É uma das datas, como você mesmo disse, mais esperadas ali do varejo, onde a grande maioria das empresas elas detêm de 30% a 40% do seu faturamento, às vezes anual, nessas datas aí relacionadas a essa semana importante aí de
Black Friday, alguns chamam. O nosso nome lá é diferente. É diferente. A gente chama de Beauty Week. Legal. Tá? Mas é uma Legal. semana muito importante para a gente também. Tá? E a gente, como todas as empresas, somos atacados a rodo. Mas eu acho que esse ano foi o ano acho que mais tranquilo falando de segurança da informação. Mas Legal. eu acho que por quê? Nós estamos munidos de parceiros que nos ajudam muito a tocar essas grandes operações. A gente também teve uma grande participação de todos os times e uma antecipação do que poderia acontecer para essa data. Então a gente conseguiu ter profissionais dentro de casa nos auxiliando muito para essa data e parceiros estratégicos nos auxiliando muito para essas datas, fazendo derrubadas de sites falsos, páginas falsas, perfis falsos, e isso nos ajudou a passar com pouquíssimos incidentes, apesar dos inúmeros ataques que foram feitos. Tá? E além dos parceiros também, eu acho que um ponto super importante é o trabalho de conscientização que precisa ser feito, tanto com os colaboradores, mas também com os consumidores, que na maioria das vezes também são bombardeados com uma série de ataques, né? Então, recebem e-mails falsos, mensagens, SMS, WhatsApp. E nosso a gente conseguiu. É muito vulnerável, né? Isso, justamente. É uma cultura de tentar enxergar alguma vantagem maior, né? Então, se você tem um produto que custa 100, você recebe uma oferta que está custando 50, alguma coisa está errado, né? E, infelizmente, é muito cultural do brasileiro tentar achar essas oportunidades e acaba caindo em golpes, né? Perfeito. E às vezes a gente acaba tratando talvez o usuário ou até lá na ponta, né, o nosso cliente, como o elo mais fraco. Só que por que ele é o elo mais fraco? Porque ele não é treinado, ele não é conscientizado. Então, esse ano a gente dedicou muito, mas muito tempo para treinar. Não só os nossos colaboradores, mas também o usuário lá na ponta. Legal. E isso fez com que a gente tivesse uma bela passagem aí por esse período complexo, que é a Beauty Week ou Black Friday. Legal. Mas, Pedro, você faz alguma campanha para os clientes relacionada à segurança? Sim, são feitas campanhas direcionadas para o usuário final. Para aquela pessoa que vai comprar. Então a gente fez vídeos, a gente postou no nosso canal oficial. Legal. A gente fez uma série de campanhas direcionadas para esse consumidor, para que a gente munisse, tornasse ele o elo mais forte ali da cadeia. Caramba, e ele não fosse impactado por essas fraudes. E até a estratégia um pouco, né, para você atingir esse consumidor final, né, o público de vocês, basicamente, boa parte é consumidor final, né? E aí você pega, por exemplo, você falou sobre vídeo, né? A característica do consumidor hoje, ninguém assiste vídeo mais de 2, 3 minutos, né? Ninguém tem paciência. Então hoje nem não, a gente, mas eu gosto. Você gosta? Eu sou de outra geração, eu não consumo. O vídeo dela é de 2 horas. Não, eu gosto. Se for um tema que eu tenho assim, um hiperfoco com isso. Se for um tema que eu gosto, eu fico ali mesmo. Então a gente tem públicos e públicos, né? Mas então, eu sou a minoria, eu sei que a maioria agora, a grande tá maioria muito corrida. Hoje passou de 30 segundos, o cara já perde interesse. Então até a forma como a gente vai falar com o público, principalmente o consumidor final, que a gente está falando de vários perfis, né? É interessante isso. E é um tema que a gente ouve pouco, porque na maioria das vezes as empresas estão focadas em treinar o pessoal dela, né? O interno, treinar o cliente é algo muito novo. E, cara, legal isso, assim, né? Então, pelo jeito, já colheram frutos esse ano. Com certeza, com certeza. E essa parte de conscientização do cliente, né, que é o nosso usuário final, ela vai se estender, vai ser multiplicada também para outros ramos que a gente não atingiu esse ano, para que a gente continue aí tornando as pessoas, né, o elo mais forte aí dessa relação. Pet, eu tenho uma dúvida também, o Pedro perguntou, eu fiquei querendo perguntar. Vocês falaram que vocês têm essas campanhas, mas além disso, você faz algo direcionado no sentido de, eu tenho ali um mailing de gente que comprou de fato, seja no e-commerce, seja de alguma forma do cadastro que vocês têm naquela pessoa, e você manda para aquele e-mail, igual a gente recebe, por exemplo, alguma promoção, alguma coisa. Vocês têm alguma coisa também que vocês mandam para os clientes que já compraram e está no mailing de vocês?
Ou vocês colocam nas plataformas de vocês e a pessoa vai lá e consome? Nas plataformas, tá? A gente não tá. faz nada direcionado via e-mail, até porque, assim, o e-mail, geralmente, ele é utilizado por um fraudador para Não. fazer isso. Não, o É que eu ia interessante a dizer... pergunta dela, porque eu tô- eu fiz isso no BMG. Ah, Nós pegamos um público específico. Aham. Sabe aquela campanha de phishing que você faz interno? sei. Nós fizemos para um grupo. Ah, Assim, eram 15 milhões de... Nós fizemos para 1 milhão ou 2 milhões. Uma campanha específica. Quem caiu, a gente tinha um processo específico para aquele cliente do banco para dar uma atenção melhor, porque o público maior era vulnerável. isso é muito E legal. é legal pra caramba. Eu pensei nisso e É. pensei em outra coisa. Além disso, É. você mandar pílulas. Porque vocês mandam, Isso é por legal. exemplo, eu recebo muito de empresas, não só o Boticário, mas várias outras, promoções. Você coloca lá para Sim. você receber oferta e tudo. Você autoriza ou não. Se a pessoa autorizou, isso que eu tô falando, se vocês também colocam, mandam pílulas. Olha, legal, porque eu tô hein? falando isso porque o banco já me mandou. O banco mandou no meu e-mail. Olha, não É isso caia aí. no golpe da central, da falsa central telefônica. Mandou pro meu e-mail. Então eu achei isso incrível. Isso é legal. Porque, né, você tá mandando para um cliente, porque eu sou cliente do banco. E aí, qualquer E coisa, se você- procure seu gerente, procure sua agência, vá não sei o quê. E eu falei, nossa, que E bacana. se você mandar um sabonetinho pra mim, eu vou ficar muito... Né? Ó, fica a Ó, dica. posso mandar um sabonetinho, um perfuminho. Fica a dica. Minha esposa já falou, ó, o perfume dos patinhos dos meninos já acabou, hein? Então já mandou aqui a cantada A já. gente que- vai resolver essa situação. Falar pra ela que logo tá resolvido. Eu posso arrumar confusão com qualquer um, menos com ela, cara. Então, assim, tem que resolver para não dar problema. Mas é interessante esse ponto, e até mesmo olhando do outro lado, né? Que acho que o Peterson comentou. Muitas das vezes a fraude chega via phishing. E às vezes, por exemplo, até bancos mesmo, os bancos grandes, eles falam, a gente não manda comunicação por e-mail, ou a gente pega recebe esse tipo de comunicação, às vezes, por um SMS, alguma coisa, a gente não pede senha, não manda e-mail. Isso. Então, acho que tem dois lados aí, Sim. né? O lado que é positivo, que eu concordo, que eu acho que é interessante você receber do seu parceiro, daquela marca que você consome, que você gosta, pílulas, que eu acho que é a melhor definição, né? São aquelas doses menores ali, com informação e tal, mas ao mesmo tempo mandar por e-mail, no mailing, às vezes chega meio suspeito, né? Então, eu acho que é um tema interessante aí de falar, porque a gente tem as duas possibilidades, né? Mas, assim, Black Friday de fato se tornou, né? A gente aqui tem um trabalho muito grande de defensivo, então Black Friday pra gente existe uma preparação, não só o defensivo, mas data center também. Então a nossa estrutura, a gente geralmente faz um freezing no meio de novembro, né? A gente não faz nenhum tipo de alteração em novembro, a gente busca só ter manutenção corretiva, e essa preparação ela acontece o mês inteiro, porque também se tornou um evento maior, né? Você tem o dia efetivamente, mas geralmente tem a semana anterior, a semana depois, aí tem o Virou Black Cyber November, Monday, aí tem o mês Black inteiro, November, então inteiro. pra gente é um desafio aqui. E para você, Pedro, e pra Diana, Black Friday lá, como é que é? Tem algum movimento diferente ou acaba sendo dia a dia mesmo? Pra mim, não. Para você Dia a é dia. normal? Pra mim também. Não tem... Mas pra galera aqui de venda mesmo, eu já fui do varejo e realmente É loucura, né? E sobra para todo mundo, né? é O complicado. pessoal trabalha até E altas não é só, não horas. sei lá, eu acredito que seja igual, mas o pessoal pensa que começa em novembro. Não. Não. A Black Friday no varejo, É um ela pouco começa antes, uns né? 3 meses, 4 meses antes. É igual carnaval na Bahia, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu não definiria melhor. É igual Não carnaval na definiria Bahia. melhor. É, Começa carnaval 2 na Bahia. meses antes e termina 2 meses depois. Então, Isso aí. Então, assim, não acaba. Você já começa se preparando meses antes para algo que vai acontecer no fim do ano. É tenso. é loucura. Bom, então vamos dar uma pimentada? Vamos falar um pouquinho sobre IA, né? Eu acho que é um tema que a gente não tem como fugir. O Pedro deu uma Que coçada isso? na cabeça ali Coçando na agora. Tô vendo se meu cabelo ainda tá aqui. O meu tá indo embora, então. A gente tem falado muito sobre IA, né? Ouvido muito sobre IA. A gente... o Peterson deu um exemplo legal, que foi que ele já esteve dos dois lados do balcão. Então, assim, eu sempre estive do lado de cá como fornecedor.
E a gente ouve muito fabricante, muita informação sobre IA, né? Todo mundo aí, se o seu produto não tiver IA, você está fora do mercado, né? Só que quando você começa a ir um pouco além do PowerPoint ali, você vê que Não é assim, muita né? coisa é só história de pescador, né? Só história para boi dormir. E eu queria entender um pouco com vocês, no dia a dia, como é que a IA tem feito a diferença, né? Ou não, né? Quais os desafios a gente tem encontrado com a adoção da IA. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a gente tem visto algumas coisas interessantes, assim, né? A facilidade de algumas ferramentas, de algumas plataformas de você conseguir seguir e, ao mesmo tempo, a demanda da área de tecnologia efetivamente, ou da área de cyber, ou as duas juntas, muitas das vezes ela não consegue acompanhar a velocidade que o negócio exige. E essas ferramentas, até porque as áreas hoje ainda, acho que de tecnologia no geral, elas ainda estão num processo de serem enxergadas como estratégica, né? Muitas empresas ainda você tem muitos processos operacionais ali que a TI cuida de processo operacional, né? Então eu estava conversando com um amigo, ele é CTO de um grupo, e o cara falou, pai, Facility está comigo. Então, às vezes a TI não vai ter gente suficiente, porque ela não consegue acompanhar a demanda. E hoje tem uma IA para qualquer coisa, né? Então é um desafio também, ao mesmo tempo, fazer de forma segura e dar uma resposta com velocidade para o negócio. E aí, vou puxar o Pedro aqui nesse tema. Como é que tem sido para vocês, né? E aí, você tem 28 anos de carreira, já passou por alguns... Agora o povo está falando hype, né? Eu fui pesquisar o que é hype, né? É a moda, né? Agora é o que está na moda, né? Eu perguntei para algumas pessoas se elas achavam que IA era só mais um hype, assim como veio o metaverso, né? Falou-se muito de metaverso, o povo comprou terreno no metaverso, então agora a gente está falando de IA. Então, como que você enxerga a IA e dentro da sua operação no dia a dia, se ela tem de fato agregado valor para o negócio, para a segurança, que eu acho que é um tema, é um dos principais pontos, e também o que você enxerga de desafios na adoção da IA no quesito de proteção. Tem como dividir a pergunta? Tem, à vontade, à vontade, à vontade. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que é uma mudança drástica, as pessoas ainda não entenderam. Só sabe quem está mergulhado no tema. Eu geralmente dou um conselho assim, quem não aprender IA nesse próximo ano, provavelmente nos próximos está fora do mercado. Eu acredito que algumas profissões aí vão mudar o foco. Eu brinco que você não precisa de mais CISO, é só você procurar todas as respostas no ChatGPT, tem, né? Eu acho que vou colocar uma pimenta aqui. Polêmico, hein? Polêmico, CISO do futuro, o CISO do futuro é o antigo gerente de projetos do passado. Olha Porque isso. senão, cara, assim, muita coisa vai mudar. É uma coisa que eu já falo, assim, com minha esposa. Ano passado eu falava assim, ó, quem não aprender Python vai estar fora, a gente tem que ensinar automatização para os nossos filhos. Eu já mudei agora, assim, quem não ensinar motores de IA para os meninos, esses meninos vão ficar fora. Porque, assim, é absurdo a quantidade de motor que você tem, o que você pode fazer e o que eu vejo aqui da geração que a uns trabalha. O pessoal não está dando atenção. O pessoal acha que é só uma modinha, só um etc. hype, né? E aí eu tenho experiência com uns 3, 4 processos que realmente você é mudança de paradigma e é disruptivo, assim, é disruptivo. E o que eu tô tentando fazer, inclusive, é difícil, mas estar dentro dessa hype. Legal. Por quê? Porque, de novo, assim, eu tenho uns 2 amigos que já estão fazendo um MBA só de motores de IA, e o que eles estão falando assim, cara, parece que você está abrindo um mundo novo, e realmente é isso. É igual quando você aprende Python e vê que você pode automatizar uma série de coisas, como que chama aquela ferramenta que a gente viu ontem de automatização? Então, assim, você pega uma ferramenta daquela, qual analista nosso conhece uma ferramenta daquela? Quase ninguém. Na hora que você entrega uma ferramenta daquela para um analista, para um curioso, e ele vê que 80% do trabalho dele pode ser automatizado, é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, o que eu acho, então, resumindo, assim,
Eu acho que é importante, as pessoas ainda não estão vendo o valor porque a ignorância atrapalha, então a pessoa ainda vive numa ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? E essa necessidade da gente dar uma chacoalhada e tentar priorizar, porque senão amanhã você está fora, Sim. você não vai conseguir acompanhar a evolução. E outra coisa que eu acho, assim, as pessoas estão confundindo um pouco IA, automatização, com o que a gente espera de IA generativa, Exato. que é outra coisa totalmente diferente. O pessoal fala muito de automatização, não, estou fazendo IA, PowerPoint, ferramenta que está fazendo IA. Exatamente. Não é. E aí você vai estudar para você ver que não é. Então, assim, cuidado com o que você está comprando, porque às vezes eles só estão pegando um case de uso e automatizando e falando que é IA. É só aí, LLM. Eu acho que é um tema que, assim, né, se tornou popular. As pessoas têm entendido que se não tiver o termo IA no produto, ele não tem relevância, mas muitas das vezes, de fato, não é IA. Então, e assim, sobre a capacidade das pessoas, né, eu vi uma frase do CEO da NVIDIA, ele falando que não é a IA que vai substituir os nossos empregos, e sim as pessoas que usam IA. Exatamente, Então, era o que eu ia falar. Eu acho A que profissão do futuro é o cara que sabe usar prompt. é isso. Ou sabe usar alguns prompts específicos. Eu gosto muito do exemplo do táxi, né? No passado, quando veio o Uber, né, que foi o icônico ali, a mudança, as pessoas foram muito céticas, né? E eu falo que no passado todo mundo tinha seu motorista de táxi de estimação, né? O ponto de táxi que você ligava e tal. E muita gente, o cara ficou, às vezes uma placa de táxi custava 300, 400 mil reais, né? O cara falou, isso aí não vai pegar, isso não vai pegar, isso não vai pegar, isso não vai pegar. E as pessoas foram esperando, né, para ver se não vai pegar ou não. E hoje, assim, quem tem placa de táxi, o cara tá doando praticamente, porque você tem poucas demandas. Se a Uber vai ser o produto que a gente vai usar daqui 10 anos, eu não sei, mas hoje ninguém volta para um ponto de táxi mais para pegar o táxi da forma como pegava, né, por ligação. Então, eu acho que a tecnologia, a IA nesse sentido, a gente tem que entender que bicho é esse, né, e principalmente o que ela pode agregar no valor do serviço da gente, principalmente com produtividade. Isso. Então, acho que é isso, né? Aquilo que a máquina faz para a gente com muito mais excelência, em muito menos tempo, sem erro, eu acho que é o que vai fazer a diferença no nosso trabalho e a gente vai ficar cada vez mais com trabalhos mais nobres, né? Isso, então, acho com a inteligência, né? Com a inteligência que a máquina não vai ter, que a gente precisa treinar. Então, acho que esse é o ponto. E você, Diana, como é que você tem visto essa adoção? Você curte, tem usado, não tem usado? Eu concordo, mas eu tenho uns pontos aqui que, por exemplo, o que o Pedro falou, de se você ser... Eu acho que posso até usar, inclusive, com essa analogia do Uber e do táxi. Muita gente, quando trocou o Uber, trocou o táxi pelo Uber, e eu sou uma delas, não foi apenas só pela... porque eu tenho carro aqui, que eu posso com a comodidade de ter um carro, pelo meu celular e tudo, mas foi pelo atendimento. Eu lembro que quando eu pegava táxi, eram uns atendimentos horríveis. Uma vez eu estava na chuva com a minha filha pequena e era para eu ir para a esquina. Meu prédio, eu morava um quarteirão. Só que alagou. No Rio de Janeiro, alguns lugares alagam, né? E eu estava numa praça que eu sabia que ela ia alagar pela chuva que eu já conheço. Eu tinha levado minha filha nessa praça. E eu peguei o táxi e eu falei pra ele, não, eu vou ficar ali na rua tal. E aí ele me disse, isso não paga nem minha gasolina. E eu com uma criança pequena, isso aí foi... Surreal, né? Surreal. E aí, quando o Uber chegou, o atendimento era muito... Hoje em dia tudo bem, a gente sabe que o serviço decaiu, mas no início era um atendimento ótimo. E eu lembro que eu troquei por causa disso, por conta do atendimento, ou seja, foi por conta da parte da pessoa, a parte humana. Eu quis usar. Legal. Então, acho que a IA, a inteligência artificial, é a mesma coisa, né? É aquilo que o Pedro falou. Eu não acho que os CISOs vão acabar, mas eu acho que a gente precisa se atualizar. Ela vai acontecer, ela já está acontecendo, e uma coisa que as pessoas esquecem, inteligência artificial, a IA, ela não é uma coisa nova. Sim. Ela já existia há muito tempo. As pessoas elas estão tratando como se fosse uma coisa nova, mas não é uma coisa nova. Ela só está se aprimorando. Sim. Ela agora está cada vez mais robusta. Sim. E por isso, eu acho que a gente precisa se acompanhar. Ela vai acontecer. Sim. Porque nós, como profissionais de segurança, a gente precisa ter nosso foco que
novidades, inovações elas vão Exato. acontecer o tempo inteiro. A gente só precisa se adequar e, como um grande guarda-chuva, tá ali, né, suportando tudo que vai acontecer. A gente não pode ir nadar contra. Porque elas vão acontecer, a gente querendo ou não. Pode se unir toda a comunidade contra alguma coisa. Olha, mas isso aqui vai trazer Mas vai acontecer. É isso. E eu brinco, inclusive, de que ótimo que aconteça, porque a gente tem emprego pro resto da vida. Porque sempre vai ter um risco ali, uma fragilidade. A gente está aqui para isso. Então, eu acho que sim, o profissional ele precisa se atualizar, exatamente o que o Pedro falou. Não acho que... Eu não tenho esse medo de verdade de que os profissionais vão acabar, os CISOs vão acabar. Não. Agora, o CISO que souber, de fato, vai acabar o mercado para aquela pessoa que, de fato, não se atualizou, que não sabe utilizar, que está nadando contra. Aí, realmente, eu concordo. Mas eu não acho... Até porque eu vi essa semana, inclusive, uma matéria que foi do IAD, acho que do Google, não me lembro, onde mandou uma mensagem horrível pro garoto, né, para uma criança, né? Você não é nada, você é um lixo, você é um... Por quê? Porque fizeram a pergunta errada. Então, assim, o fator humano, ele é muito importante. Sim. Até o usuário comum de um chat GPT, o Pedro falou, né? Basta você, não precisa ter CISO, né? Basta você usar o chat GPT que tem as respostas. Mas e a pessoa, ela sabe fazer as perguntas corretas? E tem o fator humano também. Tem o fator humano que para mim é muito importante. Sim. Então, eu acho que isso não vai tirar o emprego. Não, a gente precisa do ser humano, não vai substituir. Mas a gente precisa se atualizar. Mas foi o que ele falou, né? Você falou anterior, né? Você precisa se ajustar. Se adequar, exatamente. E nós, como profissionais de segurança, principalmente, porque os riscos... E aí eu sou super fã, eu sou adepta, eu não sou do time, porque eu lembro que no início, até hoje ainda tem essa rixa, né? A galera que é contra, dentro da área de segurança, a galera que é contra, né? Que tem suas ressalvas, e a galera que é a favor. E eu tô ali no meio. Eu sempre falo, gente, eu tô no meio, porque a gente tem que... concordando ou não, ou tendo risco ou não, a gente precisa estar ali para se atualizar. Então, não cabe a mim dizer o que a indústria deve inovar ou não, mas cabe a mim me adequar a ela para proteger. Sim. Proteger o meu ambiente, a minha empresa, onde eu estiver. E eu acho que também o lado de lá, os fornecedores. E os fornecedores, absolutamente. Porque eu acho, na minha opinião, que vai ter os próximos anos aí vai ter um abalo nas ferramentas de segurança. Eu também acho. Esse modelo que a gente vê de venda de caixinha de ferramenta, eu também acho. Todo mundo pede para mudar, isso vai ter um abalo sistêmico, porque o que a gente já vê de solução aí baseada em gratuita. Exatamente. Se a segurança, os fornecedores de segurança também não se atualizarem, não se adequarem também na automatização e na IA generativa e tudo mais, eles também vão ficar para trás. Porque você precisa se adequar, não só saber com o que você está lidando para se proteger, mas também se aproveitar daquilo. E mudar o modelo Mudar também, o modelo. Né? Eu lembro que eu não sei se foi o Marco Sêmola, foi alguém, eu estava num evento, e aí ele abriu o chat GPT ali na nossa frente, e ele falou, porque estava tendo uma discussão, e aí uma galera contra, a favor, e aí ele falou, olha, somos profissionais de segurança. Eu achei isso incrível. Porque eu penso exatamente a mesma coisa, ele estava ali e falou, eu falei, exatamente o que eu penso. E ele falou, vamos lá, vamos supor que eu seja um atacante. Estou aqui trazendo para o nosso mundo. E eu uso automatização, eu uso IA, eu uso várias coisas para poder... Melhor que muito profissional. Exatamente. Melhor do que muito profissional, eu uso para poder ganhar dinheiro, para poder cometer as minhas ilegalidades. Por que nós, profissionais de segurança, também não podemos usar essa mesma técnica? E aí eu falei, exatamente isso que eu penso. Exato. Então, acho que a gente tem que se adequar, a gente tem que entrar nesse mundo e se beneficiar da parte que a gente pode se beneficiar. Então, eu sou extrair adepta. O máximo do que a tecnologia traz pra gente. Certeza, né? Então, eu não posso ser aquele cara que, isso não vai vingar, eu não vou esperar, eu não vou fazer, vou esperar para ver o que vai acontecer. Exatamente. Então, o mundo está movimentado, né? Até porque, se você não souber como ele está usando, como é que você vai se proteger de algo que você não conhece? Que eu acho que traz as duas oportunidades, né? Tanto para proteção, mas também melhora a capacidade dos ataques, né? Então, acho que para a gente que está na área de segurança é um desafio maior, é conseguir extrair o melhor dela para proteger, mas ao mesmo tempo entender que ela vai ajudar a melhorar a parte de ataque. Sem dúvida. E aí isso puxa, né, um tema que dá pra gente ficar aqui 4 horas falando sem pestanejar, mas até mesmo questões regulatórias, né, até onde isso vai, se a gente vai ter de fato uma regulação disso para evitar
que seja usado para fins não legais, enfim. Mas e aí, Peterson, e você também é um heavy user de IA ou ainda tá meio tímido? Como é que tá isso para você no dia a dia ali? Cara, eu acho que IA veio para ficar. Acho que o Pedro trouxe um ponto que é... A gente tem duas coisas diferentes, né? Uma é IA de fazer automações e outra é generativa. É isso. Quando a gente fala em automações, para mim é algo que já está no dia a dia das pessoas. Exato. A gente não vai conseguir tirar e nem deve tirar, porque está sendo utilizado muito para automatizar processos que antes eram totalmente manuais. Tá? E isso está fazendo com que as pessoas tenham mais tempo livre para criar e fazer outras coisas mais interessantes. Exato. Tá? E outro é a IA generativa, né? Que tem algumas outras implicações, né? Éticas, legais, enfim, mas que também veio para ficar. E como a Diana trouxe, acho que a gente, como profissional de segurança, a gente tem que aprender a lidar com esses processos e saber como torná-los seguros para o uso nas corporações. Então, por exemplo, eu tenho ouvido muito falar de relatos daquele usuário que entra na reunião e vê uma IA lá dentro da reunião. Já ouvi vários relatos disso. Numa das pesquisas que a gente fez, a gente foi ver, a reunião estava realmente sendo gravada. Quando a gente foi olhar o local onde a IA estava gravando esse conteúdo, estava sem criptografia nenhuma. Então, qualquer um que tivesse o link ou descobrisse aquele link, ele conseguia pegar áudio, pegar todo o resumo da reunião, e se ali tivesse informações confidenciais, foram vazadas. É isso aí. Então, acho que a gente tem que olhar muito, com muito carinho para essas soluções que estão sendo utilizadas dentro das corporações e falar assim, cara, essa aqui você não usa não, tal. Aí tem essa aqui que é mais segura. Isso. Então, acho que o nosso papel de recomendar uma solução segura para que os colaboradores das empresas consigam trabalhar sem expor dados confidenciais, acho que é muito importante. Eu acho que esse é o papel principal da gente em segurança da informação. Promover essa evolução tecnológica, mas sempre embarcada com segurança. E eu acho que vai muito o tema da conscientização, né? Eu acho que esse tema vai ganhar ainda mais notoriedade, porque de fato, as pessoas que são usuárias, elas não têm noção, às vezes, do risco que ela está expondo à empresa. E você trouxe um tema interessante sobre a questão da reunião e me remeteu a uma outra coisa. Tem um dispositivo agora que chama Plaud, não sei se você já ouviu falar. Tá vendendo muito nos Estados Unidos, é um cartãozinho do tamanho de um cartão de crédito, e ele é um hardware que vem com IA embarcado. Então, você usa ele para fazer gravação da reunião. Você bota ele aqui em cima da mesa, ele grava a reunião inteira e no final ele transcreve isso num GPT da vida e a partir dali ele te manda a ata inteira daquilo. Então, você falou do tema da reunião, você imagina, é um dispositivo que vai estar acessível para as pessoas comprarem como pessoa física, ela está aqui, está no bolso, você não está vendo que está gravando, ou está acoplado aqui, ele grava a reunião inteira. Mas você não precisa ir longe, não. Se você habilitar o seu Teams com o Copilot, ele já faz isso. Já faz isso, já faz, ele te dá um resumo da reunião com áudio, com tudo. Sim. Mas assim, imagina o seguinte, hoje para ter o Teams, você tem que estar numa reunião com o Teams... Não, tô falando se habilita o seu Copilot aqui, né? Com o Copilot é só você pedir pro Copilot te gravar e acabou, já te dá o resumo todo. Com e áudio aí, todo. E você fica assim, né? Hoje, eu acho que no Teams você ainda tem a questão de talvez o cara tá logado numa conta corporativa e tal. O hardware, e ele tem uma versão que vai sair agora, tá em pré-lançamento, que é igual um pingente de um cordão e você bota ele na pulseira de relógio. Então o cara tá aqui, tá gravando. Se você acopla o cartãozinho no celular, ele grava a ligação. Então ele é um botãozinho que você aperta e ele começa a gravar. Então assim, você imagina, né, a quantidade de risco que a gente tá expondo às empresas. Então acho que a gente tem oportunidades tanto positivas quanto negativas na IA. E eu acho que, de fato, conscientização é um tema que vai ganhar cada vez mais notoriedade. E ainda falando de IA, mas voltando para o tema de o que não está no LinkedIn, eu percebi que vocês são usuários de GPT, assim como eu sou. Eu gosto do GPT. Eu não sou muito, não, mas... Você não é, não? Ah, não, eu uso alguma coisa, eu uso, sim. Aí a pergunta é, que não está no LinkedIn. Você é do cara que escreve por GPT ou você manda áudio para ele? Eu sou mais de escrever. De escrever. Só escreva. Só escreve. Só escreve. Por exemplo, análise... Podia mandar áudio? Não, o áudio é legal quando, por exemplo, quando eu estou no carro.
E aí eu preciso, não dá para digitar, eu pergunto e aí ele já vai respondendo e a gente já vai conversando, né? E é uma conversa bem legal. Mas assim, eu prefiro digitar, porque como a gente faz análise de dados também, por exemplo, vou fazer uma análise de um cabeçalho, de um ataque, blá, 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 né? Quando você digita, é mais fácil você fazer as perguntas certas, né? E assim, é o novo normal, né? A gente vai se adaptando. Ontem eu tava conversando com o Pedro e ele falando que tem usado muito aquele óculos da Meta para as coisas, né? E aí ele falou, pô, meu desktop tá todo aqui, minhas coisas estão aqui. Toma um Dramin, tem que tomar um Dramin porque dá enjoo. Dá enjoo? Dá para algumas pessoas, né? Para velho dá enjoo. Pessoas velhas. Tem labirintite. Aí ele falando que é bem legal, assim, a produtividade que ele tá tendo e tal. Eu falei, o mais legal do que usar, eu não usei ainda, é você ver alguém usando. Porque você tá vendo o cara de óculos e o cara aqui movimentando os negócios, então de fora deve ser muito interessante. Você ver o cara no avião trabalhando e tal. Assim como você vê alguém mandando áudio pro GPT perguntando. Então, são os novos normais que a gente vai ter que se adaptar daqui para frente, né? Eu acho isso é legal. Que são e coisas vai mudar muito, porque assim, hoje, o que vai acontecer é que todos os seus dispositivos que você faz uso no seu corpo provavelmente vão vir com algum tipo de inteligência. Verdade. O que está mais visível agora é óculos, né? Verdade. Então, você não precisa mais... A tendência do celular é acabar. Então, é uma coisa disruptiva. Então, você vai usar o óculos, você vai atender por aqui, você vai perguntar para a sua inteligência artificial por aqui. Igual eu estava dando exemplo, né? Eu vou olhar para o prédio, eu já sei o que tem ali dentro, eu já faço a pergunta certa, eu já sei se o que eu quero está ali. Então, eu acho que essa mudança vai acontecer em breve, né? E também dispositivos também de transporte, né? A gente está vendo aí um monte de dispositivo que você só chega e conversa. Parece que você está num filme do Iron Man, Matrix, né? Do Matrix e tal, e já conversando e é bem legal. E eu acho que isso é a capacidade que a gente tem de ter inteligência artificial embutida, né? Que você possa trabalhar e tomar as decisões por você. Né? Vocês se arriscariam a dar um palpite de como é que o mundo vai estar daqui 10 anos? 10 anos? Essa pergunta é difícil. Deixa eu ver pelo chat. Pergunta aí, Pedro. É desafiador, assim, né? A gente vê a evolução, né? E assim, é legal ouvir igual o Pedro, de 28 anos na profissão, 18. Então, a gente olhar para o tanto de coisa que evoluiu nesses últimos 18, 20 anos, né? O que era tecnologia ou segurança 20 anos atrás, o que é hoje. Eu falo muito que, assim, eu admiro muito quem vendia segurança 20 anos atrás. Você estava vendendo gelo para esquimó, porque, assim, o objetivo dos ataques eram outros, né? Era mais zoar com a cara das pessoas que qualquer outra coisa. Então, isso se tornou um tema hoje que as empresas, boa parte delas, entenderam, mas ainda a gente tem uma lacuna grande aí de empresas entenderem que a gente está falando da continuidade do negócio, né? Então, eu até vi um vídeo essa semana de uma empresa que foi atacada e aí o fundador da empresa falando, né, sobre como foi para ele 20 dias de angústia. A princípio tinham perdido tudo, daqui a pouco aí pagaram resgate, não tiveram retorno. Acharam um cara na Índia que prometeu que ia recuperar, pagaram pro cara, não conseguiram também. E aí o cara teve que começar do zero, uma empresa de mais de 20 anos, sem nenhum dado. E aí do nada surge uma esperança. Então, assim, o cara que é o CEO da empresa, preocupado com a operação, que às vezes não conhece nada de tecnologia, e o cara é transporte, o cara transporta por varejo. Então, beira de Black Friday. Então, você imagina... Né? E foi interessante o vídeo dele, porque ele fez no sentido de assim, gente, eu estou passando por isso, eu queria falar para vocês que é importante investir antes para que não aconteça, porque eu passei dias de terrores, assim. Então só quem passou sabe, né, da importância, e isso tem se tornado muito notório nos negócios, né? Eu falo que no passado as empresas elas tinham um modelo no início, né, digital, mas elas sempre tinham um plano de continuidade e de contingência no papel. Você conseguia chegar num hospital e ser atendido no papel. Você conseguia chegar numa loja de varejo e comprar um produto no papel. Hoje você já não consegue mais. Hoje não tem. Dificilmente você vai ter empresas que ainda têm procedimento manual. Então a TI, a segurança, ela se tornou basicamente continuidade do negócio. E aí, para dar mais uma pimentadinha, a gente ouve muito, né, o papel do CISO hoje.
ele é um papel muito estratégico, né? E infelizmente tem muita empresa que ainda o CISO não tem uma cadeira na mesa dos adultos, né? Infelizmente ainda é uma realidade. Tem empresas Nem que a nem tem segurança. CISO, Não, tem, exato. a segurança às vezes está dentro de infra, está dentro de não sei de onde. Exato. E aí, puxando o Peterson, que esteve dos dois lados da mesa, eu acho que a gente, como profissional de segurança, eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade no quesito de, em alguns aspectos, não serem envolvidos. Aí eu queria jogar esse tema aqui para a gente dar uma pimentada. Porque por cultura, e aí eu não sei se vocês concordam ou não, a gente sempre ouviu assim, principalmente quem vem de Fire e tal, era assim, bloqueou porque a TI mandou bloquear. Nunca houve um porquê, na maioria das vezes. Agora é segurança, né? Agora é a segurança que está bloqueando. E aí, assim, o time de TI de segurança sempre foi visto como aquele time que traz aquele monte de problema e fala assim, não vai subir ou não pode subir. Então, a gente sempre teve um papel, de certa forma, impositivo, na minha opinião. E aí, vocês que estão do outro lado da mesa, gostaria muito de fomentar essa discussão. A gente sempre teve um papel impositivo. E aí, muitas das vezes, eu assim, ao longo da jornada, eu fui aprendendo que tem alguns momentos que é melhor você pedir desculpa do que você pedir permissão. Então, as empresas se adaptaram dessa forma, vamos fazer, e a gente toca, e a gente avisa TI ou avisa segurança no final. E eu acho que isso é muito pela forma como a gente sempre operou. E eu acho que isso está mudando. E eu acho que o papel do gestor também é trazer para o negócio o risco. E se vai ser comprado ou não, é uma decisão de negócio. Mas vocês concordam que eu acho que ainda é uma mudança da gente que está à frente da operação de segurança, de conscientizar as pessoas que estão com a gente de que a gente está aqui para fazer, está todo mundo só querendo fazer seu trabalho? Vocês entenderam? Assim, acho que faz sentido. Aí, Diana, você que já passou por algumas empresas aí e, né, tem muita experiência, né, em gestão, enfim. Você concorda que é uma realidade ainda nossa, do time de segurança, de ter uma postura ainda meio impositiva? E assim, a gente vai vendo que quando você impõe algumas coisas, as pessoas às vezes fazem de pirraça, independente da idade. Pode ser gêmeos, pode não ser gêmeos. Então, concorda? Concordo absolutamente. Porque eu concordo e tem mas existem alguns fatores ali, algumas ressalvas. No sentido de, sim, nós éramos a área que as pessoas nem queriam almoçar com a gente. Eu lembro disso. As pessoas tá rindo porque já aconteceu contigo, né? Era o estranho da mesa. Você tá ali, o pessoal não até senta. Hoje, ninguém almoça com o Pedro hoje. Você conseguiu almoçar comigo? Não, assim, mas as pessoas não queriam almoçar com a gente, não queriam olhar pra gente, porque tá ali o pessoal que bloqueia tudo, que barrera tudo. Olha, acho que sim, está mudando, essa mentalidade ela está modificando e eu sou adepta a isso. Eu sempre falo para todos os times que eu tive, a gente precisa ser a área que mostrar que a gente não está aqui para embarrear nada, a gente está... E eu costumo dizer o seguinte, a gente está com o avião, está voando. Você não, hoje em dia, na nossa época, um tempo atrás, se o pessoal quer pular fazer lá brincar ali de paraquedas, quer pular com a nave em movimento, sem a roupa, sem os equipamentos de segurança, se fosse alguns anos atrás, você não deixaria essa pessoa. Você falaria, não, você trancaria a porta e você não deixaria. E eu falo, gente, não, hoje em dia, deixa pular, a gente só tem que fornecer o melhor equipamento. A nave vai estar em movimento. Eu sou muito fã de Star Trek, né? E eu gostava muito de assistir Jornada nas Estrelas e tal. E aí eu ficava fazendo essa analogia, tipo, se eu fosse lá a Uhura, o Spock, e eu tivesse que sair da Enterprise na nave, sem equipamento, eu morreria. Isso eu era criança. Eu morreria. Hoje é geek, né, que chamam, nerd geek. É geek. Mas várias nomenclaturas, nerd, geek, otaku, gamer, são aí, e na nossa época era tudo junto. Era. Agora tem nomes, né, diferentes. Nerd ou CDF, né? Agora não, mas a gente curtia isso tudo igual, mesma coisa, jogava videogame, fazia tudo e agora tem nomes para isso, mas enfim. E aí, é a mesma coisa, a gente não está aqui para bloquear nada, a gente não está aqui para embarrear o negócio. Então, acho que os profissionais, eles precisam, sim, está mudando, sem dúvida está mudando. Uma outra coisa que eu falo com o meu time, porque o meu time, mas tem que explicar. Sim, tem que explicar. Pode parecer um desafio do profissional e em todos os níveis, não é só
na cadeira do CISO, na cadeira do gestor, o profissional, seja um analista júnior, seja o estagiário, ele precisa começar a falar a língua do negócio, precisa pelo menos entender. Ele Aonde pode não tá? conseguir traduzir, aí deixa pra gente, que já está em cadeira, que a gente vai falar por ele, mas ele precisa entender que nós não estamos aqui para embarreirar, porque, vamos lá, gente, sem mimimi, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Pode pegar mal. Quem paga o teu salário é o É negócio. um negócio. Eu não sou assim, eu não estou aqui viajando, a não sei que você seja de uma empresa só de segurança. Quem paga o seu salário é um negócio. Então, eu não vou embarreirar o negócio. Eu preciso mostrar para ele, por isso eu preciso explicar, porque você mesmo falou, às vezes a pessoa faz o contrário de pirraça, de birra. Então, em vez de você lutar contra isso, por que você não traz essa pessoa para o seu lado? Não é muito melhor você trazer esse cara para o teu lado? Exato. Olha, faz isso, que assim, nós vamos ganhar todas? Não, nós não vamos ganhar nem 10% das batalhas. Mas a gente avisou, nosso papel está ali. A gente avisou, a gente mostrou. Ainda existe algumas empresas que ainda trabalham com carta de risco. Sim. Ok, eu não estou aqui para julgar quem trabalha, quem não trabalha. Porque eu já usei muita Carta também. de risco. Porque eu já deve ter usei uns muito. 30 anos, Exatamente, eu já usei muito. Eu não uso mais, mas Os eu já caras usei. usam até hoje. Né? Não, enfim, aí vai de empresa para É isso empresa. aí. Mas eu já usei bastante. Então, assim, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em mostrar isso. Olha, o porquê sim, tem que me dizer o porquê. Sim. Porque ele precisa saber o risco que ele está correndo. Não é só dizer, vou bloquear e ponto, acabou. Então, sim, eu só não concordo que a pessoa está assim por conta da postura de segurança. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que é porque o negócio sempre vai falar mais alto. Sim. Você não pode embarreirar. Então, aquela coisa de pedir desculpas do que pedir licença, eu também uso essa frase. Falei essa semana com meu chefe, inclusive, essa frase. Não acho nem porque é por conta da postura de segurança. Isso é assim com todas as outras áreas também. Se o negócio está falando, a gente vai ganhar uma grana. Eu estava numa empresa, uns anos atrás, e uma vez eu falando do risco, e essa empresa falou assim para mim, Diana, com o dinheiro que a gente vai ganhar, fechando isso aqui, mesmo que a gente sofresse um ataque, eu ainda... É apetite de Bancaria. risco. apetite de risco, exatamente. Apetite de risco. Eu ainda continuaria no lucro. Porque realmente era ganhar muito dinheiro. E aí, falou, vamos. E aí, então, aí eu fui, você... Então, você sabe, né? A gente sabe que a gente passa por isso, né? Quando a gente está na mesa de decisão. E isso quando a gente chega na mesa de decisão, né? Então, vamos em frente. E aí eu fiquei, obviamente, com aquela apreensão, mas deu tudo certo. Agora, o que você falou da segunda, dividindo a pergunta em duas, sobre a cadeira dos gestores, dos profissionais de segurança, a própria estrutura, né, de segurança dentro das empresas, isso para mim é muito mais impactante. Porque a partir do momento que você não está na cadeira de decisão, não está participando das decisões, isso impacta. E isso acontece, é uma realidade onde, sim, nós somos os últimos a ser avisados, ou a gente nem é avisado, a gente só é avisado se acontece alguma coisa. Exato. E aí, segurança, tem que falar. Temos que avisar para eles. Então, eu acho que é um trabalho. E aí, vou pegar o gancho no que meu amigo falou aqui. Pet falou exatamente sobre isso, de você fazer uma conscientização. Existe uma conscientização, um aculturamento entre os profissionais, entre os líderes. Exato. A segurança precisa ser feita na minha empresa top-down. Se você não conquistar do CEO, sabe, do presidente para baixo, você vai ter esses gaps. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Precisa começar para você conseguir conquistar uma relevância para que... Não, esse cara precisa estar aqui comigo na mesa de decisão. Eu preciso chamar esse cara. E eu acho que é o perfil do cara que está à frente disso também. Porque às vezes você vai falar, não pode. Mas você fala só não pode ou não dá ou vai dar ruim. Essa palavra tem que tirar. Tem que tirar, não existe. Na realidade é pode com segurança. Exatamente. O exemplo do avião é dessa excelente. forma não é o melhor. O exemplo do avião é sensacional. Sempre dou esse exemplo. Mas assim, eu acho que é questão também de cultura. Por que o cara fala assim, tem que avisar a segurança? Por quê? Exatamente. Porque a gente criou esse problema. Exatamente. A partir do momento que o CISO é visto como um facilitador e ele vai impulsionar o negócio, que é o que eu busco ser, É isso. Isso aí. ele vai ser chamado por osmose. Exatamente. Agora, quando você é o cara do Mr. No, tudo não pode, tudo não dá certo, etc., o cara vai te evitar. E outra coisa, ele vai te evitar e você tem dia certo para você sair da empresa. Exatamente. Porque o nosso papel é de professor,
terapeuta, É. de poder mostrar. Não necessariamente, não quero entrar nessa discussão porque é outro podcast, não necessariamente precisa sentar lá. Ué. Eu não preciso sentar na cadeira do acionista, porque às vezes a estrutura nem permite. É o que depois que eu fiz o curso de conselheiro, assim, me abriu a mente de forma que eu acho que todo mundo que mexe com segurança deveria fazer um curso de conselheiro para saber onde tem que estar no lugar certo, no momento certo. Porque não tem Legal. certo e errado, né? É. Agora, você tem que ser um facilitador para o negócio, que é o que eu sempre falo. Eu tenho que ser um cara que eu possa mostrar como fazer as coisas com segurança, Isso. dar um conforto de como deve ser feito, Agregar valor, né? agregar valor e assumir Agregar risco valor. quando tiver para assumir risco. eu Faça costumo aquele falar esse isso exemplo foi também, né? ótimo. É. Dá Porque, assim, alternativas também. Porque às vezes o cara tá tão bitolado ali de como tem que fazer que ele não entende que tem outras oportunidades. E eu acho que é o que você Exato. falou, o facilitador, E a função dele é essa. mudou muito, gente. Assim, se você pegar, vamos lá, 30 anos atrás, por que a gente bloqueava o USB? Exatamente. A gente bloqueia o USB até hoje. Até hoje. Mas deixa eu te falar, você não precisa mais bloquear o USB, você tem ferramentas hoje de proteção de dados. Sim. Aí eu bloqueio a tecnologia porque eu não sou competente para dar segurança Pra pro poder dar cara. segurança. Hoje não, hoje você pode desbloquear tudo, cara. Eu tenho DLP, eu tenho proxy, EDR, com você tem tanta EDR, coisa. etc. Você tem uma Exato. série de ferramentas. Vai você pode mudando, usar. né? E aí é aquela que, volta naquele ponto que a gente tava falando. A gente tem que se adaptar. Porque senão, às vezes, fica a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, nossa, e você detesto. segue E assim. assim, Então, e só para fechar, assim, por que o pessoal envolve a gente, por exemplo, num design de produto por último? Porque a gente só leva problema. Só leva Você acha que um problema. acionista que é alguém que só leva problema? Exatamente. o cara quer alguém que Você compra a acha? ideia dele e fale o que ele quer ouvir, né? E não Você aquele, acha não que dá um pra fazer. corpo diretivo quer alguém que só leva problema? Não vai. Não vai, Não vai. gente, não vai. Eu acho que exige uma mudança de postura absurda dos profissionais nesse sentido, e a que- empatia. Isso. Porque no final da história, todo mundo só quer fazer seu trabalho. Então, Você é o pago pra isso, profissional é inclusive. exato. É. E assim, às vezes a gente implementa tantos controles e a gente sabe o porquê que a gente implementa, só que na prática você impacta muito na forma como o cara presta o serviço dele ou faz o Exatamente. serviço. E aí fica ele querendo fazer o dele, você querendo fazer o seu, fica naquela queda de braço, a segurança é que manda e aí você não tem a empatia com o cara. Então eu acho que exige uma mudança de postura, você precisa né, se colocar no da lugar dele. liderança e obviamente as pessoas que estão no negócio, elas são reflexos das suas lideranças. Então, Sim. se o líder é aquele cara, não é não porque é assim, É. a equipe vai ser assim também. Então, É acho verdade. que vai muito nessa linha. E você, Peterson, o que você acha desse tema? Faz sentido o que a gente está falando? Não faz sentido? Eu acho que faz. Eu acho que tem mercados que são mais regulados do que outros. Verdade. Né? Então, quando a gente pega um banco, uma seguradora, você tem Bacen batendo ali na porta o tempo inteiro. LGPD, Uhum. Você tem Suzep Suzé. batendo na porta o tempo inteiro. Então, independente de ser um mercado muito regulado ou um mercado menos regulado, eu acho que a gente tem que fazer uma segurança muito próxima do negócio, que foi o que todo mundo aqui comentou. Eu acho que se a gente não mostrar, de fato, os riscos para o negócio, mas mostrar de uma maneira propositiva, de uma maneira de que a gente está junto ali para resolver. Sim, Isso. Quando a gente faz isso, eu acho que fica muito mais fácil exato. da gente ter uma interação melhor com a área de negócio, melhor com o board da companhia, e segurança passa a ter um olhar, menos aquele olhar de segurança não é mais aquela polícia, Exato. Isso aí. mas é Exato. aquele cara que está te auxiliando ali a tornar o seu negócio um pouco mais seguro. Exato. E quando a gente faz isso, quando a gente deixa de ser aquela área de segurança da informação do bloqueia tudo, acho que as pessoas começam também a ver a área de segurança com bons olhos. E chamar né? a gente para almoçar, né? Chamar a gente para almoçar, e quando a gente vai ver, a gente não tem 10, 20, 30 colaboradores de segurança, mas no final todo mundo ali da companhia está sendo um colaborador Eu de acredito segurança. muito nisso, Petros. Segurança é você. A responsabilidade É de todos, isso. né? Segurança é de todos. A partir do momento que a pessoa tem essa consciência que ela faz parte da segurança, e eu reflito muito, eu vim de indústria, né? Então, inclusive, coisas que não estão no LinkedIn, né? Eu sou formado em técnico de segurança do trabalho, cara. Olha isso. Olha aí. Surfista. E é uma coisa que eu Cada- levo cada- para a minha vida toda, NR 17, se eu não me 17. engano. 17. NR Eu vim de 17. indústria também. Eu tive que estudar aquele negócio, decorar tudo, né? Mas é aquele negócio assim, você é mais um facilitador, mas quem é a segurança é você. Se você não usa o Exato. capacete, se você não usa a luva, Isso aí. etc., isso aí. você vai colocar a empresa em risco. Então, Exato.
Quando você tem esses representantes ou o colaborador, ele é de segurança, nós temos o papel de incentivar isso nele. A empresa muda. A empresa muda. Ele mesmo vai querer fazer as coisas de forma segura, E você não né? precisa mais tratá-lo de forma punitiva, porque, eu falei da carta de risco, se você já tem um ecossistema com todo mundo muito mais ali comprado, você inclusive pode fomentar isso. Eu sou mais adepta de você premiar, de você trazer para o seu lado. E aí volta no que o Petros falou lá atrás, educação. Cara. Educação, Educação. aculturamento. olha que legal. Educação é a base, cara. Tem um ponto super importante no que o Pedro trouxe, né? Hoje eu lido também com segurança para a indústria, né? E um belo dia eu estava fazendo uma reunião com um time de indústria, só que eu estava no carro. E aí, uma hora a câmera ligou, todo mundo viu que eu estava no carro. Imediatamente parou a reunião. Falou, você está dirigindo? Tá vendo? É Verdade. Você não vai parar o carro? Não, a reunião acabou ali. Cara, a gente volta a falar quando você estiver na sua casa. Tá vendo a consciência? Olha Eu fui só. conscientizado ali, né? E nunca mais fiz isso. Já pensou? Olha que lindo que seria. Você está abrindo um bucket na nuvem, sem controles? Não, Isso aí. vamos parar agora. porque Vamos Seria parar o lindo, né? deploy, Acho, né? É isso aí. Você está clicando mesmo nesse link? E vira uma cultura, né? A gente ouve muito falar sobre a cultura, né? As empresas que têm cultura forte, então a cultura acho que é uma palavra da moda também, que faz muito sentido, né? E eu acho que a partir do momento que existe uma empresa que tem uma cultura forte, né? Mas que a segurança faz parte da cultura e todo mundo compra, né? A empresa como um todo compra a ideia, eu acho que a gente consegue de fato transformar o negócio em algo mais seguro, o clima mais agradável e a chance de convite para almoço é muito maior. Então, assim, Eu acho que teve outro ponto importante que a Diana parafraseou, que foi a questão de a conscientização, ela não é só para baixo. A conscientização, é isso. ela tem que ser feita até lá em cima. É isso. Então eu já vi empresas que treinaram todo o seu corpo diretivo, presidente Isso e conselheiros também foram treinados em fiz segurança da isso, informação. Isso é importante. Legal. E é a cultura do modelo de você ter exemplos, né? Então, Sim. ele deu o exemplo do pendrive, né? O pendrive está bloqueado, mas não adianta estar bloqueado para todo mundo, mas gerente acessa, É isso aí. diretor acessa, não, é outra presidente coisa. acessa. Desde quando o então- bloqueio de pendrive resolve o vazamento. Não, exato, exato. Exatamente. Então, mas eu acho que tem que ser uma cultura. A gente sabe que não é legal, é chato, né? O nosso trabalho também é chato porque a gente tem que bloquear, a gente tem que proteger, é um trabalho complexo, mas ao mesmo tempo, eu acho que trazer as pessoas que estão envolvidas, que são consumidores, né, dos serviços, elas entenderem o risco que elas expõem à empresa, eu acho que faz total sentido. Então, minha linha de raciocínio não tá ruim, não. Tá faltando Pedro, um pouco a de gente- empatia. Pedro é de segurança do trabalho, que é voltada para segurança física, digamos assim. Eu faço esse comparativo na empresa. Faço também. Eu falo, vamos lá, quando você é pequenininho, sua mãe e seu pai não te ensinam a olhar para os dois lados quando você vai atravessar a rua? A Educação. responsabilidade não é sua de Legal. olhar da sua segurança física. Você tem um piso molhado, você vai ter todo um cuidado. Se você cuida da sua segurança física, qual é a diferença de você também cuidar da sua segurança digital, da sua segurança cibernética? Você também é responsável por ela. A gente faz esses comparativos para as pessoas começarem a parar Falar a para língua refletir. deles também, né? Para refletir, trazer cases assim, fazer essas analogias com case. E você falou essa parte de treinar. É importante treinar porque do pendrive é muito bom esse exemplo, porque tá bom, eu coloquei pendrive, eu coloquei um monte de ferramenta, aí vamos lá. Aí eu recebi um e-mail, um colaborador recebeu um phishing, pá, caiu. Aí você colocou um monte de ferramenta, você gastou milhões É isso em aí. ferramenta na sua empresa pro cara só Então, clicar num negócio e invadir, e infectar tudo. educação é o método mais barato Mais barato. É isso aí. que tem Exatamente. de segurança da informação. Exato. É E o não tem mais bala de barato. prata, Sabe por né, quê? Porque gente? tem países aí que você dá medo de como que você entra numa empresa em determinado país e fala assim, não acredito que é desse jeito aqui. Mas a educação, a pessoa é tão bem conscientizada, etc., porque é um Verdade. absurdo para ela. É Aquilo, verdade. se ela fizer um negócio daquele. Eu estive né? na Alemanha esse ano e foi assim. A Alemanha, O ela tem ela é pendrive muito tá atrasada. liberado. Só tô dando um exemplo do É pendrive. isso, é mas ela isso. não vai usar porque ela Não sabe vai. que não. Porque Exatamente. só tô dando um exemplo chulo aqui, mas Exatamente. assim, eu Sempre plural vai acredito, funcionar, né? mas Eu não acredito tudo, né? muito nessa parte de Eu também, conscientização eu e também. educação, né? Legal. Porque faz diferença, né? Também. Legal.
Pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Só pegar um À gancho vontade. aqui, que a gente não falou sobre isso, mas você começou a sua fala falando de um incidente num parceiro logístico. Não pode Uhum. falar o nome, Pet. Não, eu acho tá. que é super importante que a gente amplie também essa nossa educação em cibersegurança para os nossos parceiros. É verdade. Isso é verdade. Exato. Porque eu vi grandes empresas serem infectadas por ransomware, mas o ransomware não foi causado ali. Veio de um parceiro. Veio um É, parceiro. É aconteceu. verdade. Então, se a gente não tiver também um sistema de cultura, conscientização e também um bate-bola de cibersegurança com os nossos parceiros, O Peterson, acho que esse pode ser um caminho bem legal da gente seguir também. Né? pegar esse seu exemplo. Qual indústria que deixa entrar um prestador de serviço sem passar por todos os treinamentos, conscientização, Exatamente. certificações de segurança? Exatamente. Nenhuma indústria Nenhuma. permite. Exatamente. Eu acho Mas que na tá- segurança a gente deixa um parceiro entrar todo aberto. Verdade. E na hora que você vira para o parceiro e fala assim, não, posso fazer um teste aí, vou te ajudar. Eu quero te ajudar, você está entrando. Posso fazer um teste? Não, não pode. Por quê? Exato. Porque vai aparecer tanta coisa que ele tem receio. Sim. Exatamente. Mas ele não olha que é parceria. A palavra parceiro. Ele não olha que, cara, você vai conectar na minha rede, eu preciso saber como que você está, etc. Exatamente. Ainda é um problema sério que a gente precisa resolver. E aí é o problema nosso de se ajudar. É. Verdade. A comunidade Não, a gente quer se precisa ajudar, estar unida. Né? É e aí verdade. a gente tem que ser forçado. Então Mas olha tá só, bom. a Então, comunidade é unida. Os gestores que não são. Mas pode isso é um ser, pimentinha que nem sei se vai é, poder ser eu gravado. acho Isso aí é que isso pra tá outro mudando podcast. muito, viu? Não, tá, Mas, graças é, a mas, Deus. mas eu Uma mudança concordo, sabe, drástica. porque quando eu pego é meio absurdo falar isso, mas essa empresa vai prestar serviço para mim. Eu viro pro CISO de lá, eu viro pro cara de segurança e falo de lá, me passa eu quero saber como estão os seus riscos. Ele não passa. Não passa, eu Não sei. passa. Eu sei. Ou você vira e fala assim, então deixa eu fazer um teste, eu te dou o Eu relatório, sei, eu já você passei corrige. por Ele não isso. quer. Não quer. Desculpa, quer. é desunido, mas É. com força, né? Porque Eu nós- sei. E eu acho a que gente existe um precisa pouco do ajudar. ego Mas tá também, mudando, tá? tá mudando. Eu acho Não, que mas existe tá o muito ego. longe ainda. Tá Comparado com a mudando, mas comunidade. isso é um mundinho compara- aí, né? É um mundinho seu que eu quero chegar um dia, mas A gente quer chegar hoje nesse- a gente tá aqui. É diferente. Desculpa, amigo, mas tá num mundinho de 150 pessoas, 130 pessoas, né? A piada interna aqui, a gente sabe do que a gente tá falando. Esse aí tá mudando. Mas para nós aqui, indústria, não é. Tudo bem que eu não tô mais na indústria, mas eu acho que a comunidade é muito unida. A comunidade, no nível técnico, ele é muito unida. Compartilha informação. Compartilha É. muito, porque eu era de lá, eu vim de lá. Agora, a comunidade de líderes, gestores, nossa. Acho que existe um ego muito grande por trás aí Tem, do cara achar tem. que ele tá. E eu, como prestador de serviço, é interessante que às vezes o cara me contrata para fazer um ofensivo e ele quer me direcionar para onde eu vou fazer. Eu falei, cara, mas não faz sentido, você tá me contratando para expor, mas ao mesmo tempo, ele não quer que eu exponha as coisas, Porque as ele não quer ver, vulnerabilidades. ele não quer ver e É ouvir isso aí. Então a gente trabalha, até verdade nesse do ponto, a gente outro. tem que ser meio psicólogo e levar o cara. Falar, não, olha só, o meu trabalho aqui é te mostrar as fraquezas pra gente poder ajudar ou vocês corrigirem e a gente antecipar algumas coisas. Então, eu acho que ego todo mundo tem, faz Sim, parte, sim. né? Tá tudo bem, mas eu acho que na área de segurança ainda é um pouco maior, as pessoas têm medo de mostrar e de compartilhar e de pedir ajuda, né? Então, acho que se eu mostro que eu tenho vulnerabilidade, o cara vai achar que eu sou incompetente. Não é isso, né? A gente sabe que o desafio dos profissionais é muito grande, porque ao mesmo tempo a gente tem que manter a operação de pé, a gente tem que inovar, a gente tem que responder o usuário, a gente tem que responder o negócio, então é um desafio bem legal. Até porque quando sofre, tem muita empresa que depois que sofre um ataque cibernético, manda o cara embora, né? É isso. Como é se o isso. cara fosse o culpado, como se isso não pudesse acontecer com qualquer um. Então, aí Exato. se a galera não quer se unir, você pode perder seu emprego se você É sofrer um isso ataque aí. cibernético. É isso. Falar isso pra pessoa. Ainda tem uma cultura do medo em algumas coisas ainda. Mas é né? um medo infundado, porque É. o cara tem, tudo bem, o cara tem medo de ser exposto, mas aí se ele for exposto, ele pode perder o emprego. Não é melhor então se unir e tentar É não isso aí. perder o emprego? É isso aí. Mas já temos um tema aí Essa é pro outra próximo, hein? discussão boa, hein? É outra. Opa, Essa é Eu já boa, participei. boa. Isso aqui, essa mesa aí, é o próximo evento, hein, Essa gente? aí a gente já vou tem. deixar aqui, ó. Pode me chamar, adoro essa A discussão. gente já tem aqui mais uns 3 temas para podcast aí, tá? Com certeza. Bom, gente, a gente vai caminhando pro final. A gente falou sobre IA, a gente falou sobre profissão, a gente falou sobre os desafios do dia a dia, a gente falou sobre Black Friday, acho que foi um tema bem legal. E eu queria, para a gente finalizar, primeiro agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade de tempo da gente estar aqui batendo um papo. Eu, por mim, ficaria aqui mais 3, 4 horas, é um tema que eu adoro. E eu acho que vocês são pessoas que são
altamente influentes. Então agora existem os influencers, né? Mas vocês são os influentes corporativos, então a gente... Também não. Vocês que pensam que não são. Tem muita gente que vê vocês de fora, né? Via LinkedIn e admiram muito o trabalho. Então, minha família, minha mãe. Minha mãe vocês me são segue em muito todas as modestos mídias, A né? minha também. Vocês são muito modestos também. Então, assim, é legal a gente poder estar tendo esse bate-papo aqui com pessoas que têm anos de mercado, que já passaram por instituições e empresas renomadas no Brasil afora, e vocês são influenciadores das pessoas que estão, que acompanham vocês no dia a dia do LinkedIn ali. Então, eu dei uma provocada ali também sobre o que não está no LinkedIn, que é importante as pessoas entenderem que por trás daquele papel ali existe uma pessoa também. E eu queria puxar o final, né, agradecer de novo pelo tempo, pela disponibilidade, mas queria que cada um de vocês deixasse para a gente encerrar uma dica, né, para quem está começando agora, a área de segurança que se tornou uma área muito relevante e as pessoas têm admirado. A gente aqui dentro tem 4 áreas e hoje a nossa maior demanda, quando a gente abre vaga, as pessoas querem ir para a área de segurança. Eles não sabem o que eles querem, né? Mas enfim. Não é uma área, eu brinco falando que não é uma área que tem glamour, né? Quando você está numa área de BI, por exemplo, você entrega um dash lindo que você gera valor para o negócio. Quando você está na área de desenvolvimento, você entrega um portal legal, arquitetura. Quando você está na área de segurança, você não entrega nada, né? Você só entrega problema para a galera. Então, assim, a gente tem um baita de um trabalho, mas não tem tanto glamour. E eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está vendo a gente, que está assistindo, uma dica, né? Sobre carreira, sobre, né, o caminho a se trilhar para essas pessoas que estão começando agora. Né, vocês são profissionais de sucesso que são muito bem muito bem vistos no mercado, profissionais que são admirados. Então vocês são influenciadores, vocês podem achar que não, mas vocês são influenciadores, as pessoas admiram o trabalho de vocês, e eu queria fechar com esse tema, de cada um deixar a sua consideração e trazer uma dica para quem está assistindo, para quem está começando agora, enfim. Vamos começar por você? Bora! Acho que a primeira dica para quem está começando é estude, se dedique ao máximo. A gente falou muito aqui sobre educação, e acho que a educação é importante em todos os sentidos, não só a educação de como se portar, mas também estudar bastante, porque eu acho que o que faz o diferencial num profissional de segurança, você disse que o profissional de segurança ele não faz nada, mas ele acaba tendo que colocar segurança em tudo aquilo que as organizações fazem. Profissional de segurança, a gente faz muita coisa, na verdade não tem glamour que a gente faz. Exatamente. A gente acaba colocando segurança em tudo aquilo que as outras pessoas fazem, né? A gente verdade. tem que colocar segurança num dash, tem que colocar segurança num site que foi bem criado. Então a gente acaba que a gente acaba tendo que ter conhecimento, um conhecimento generalizado em várias disciplinas. Então, assim, para você, estude muito, não só aquilo em segurança, mas estude tudo em tecnologia e sempre veja como fazer essa tecnologia com segurança. Eu acho que essa é a dica que eu dou para quem está começando. E também me coloco à disposição aí para ajudar. Então, tem LinkedIn, tem outras formas de contato aí, para dar dicas também de segurança para vocês. Legal. Para te achar no LinkedIn é Peterson Sacalão. Peterson S, eu acho que S ponto é como vocês me encontram no LinkedIn. Legal, é Peterson sem H. Sem H, sem frescura nenhuma. Legal, Peterson. Boa. Peterson nacionalizado. Boa. É isso aí. Excelente, Peterson. Obrigado mesmo. E você, Pedro? O que você traz aí para essa galera que está começando agora? Eu vou reforçar um pouco o que o Petros falou, mas assim, tem uma frase que eu uso no meu WhatsApp, que é quando você ama o seu trabalho, você não precisa trabalhar um dia na sua vida. É verdade. Então, assim, eu acho que segurança do trabalho também, qualquer profissão, né? Eu acho que qualquer profissão. Mas a segurança da informação não é uma profissão. Para mim é uma missão. E quando você entende isso como uma missão, você trazer segurança é um prazer, você faz com amor. É a mesma coisa com uma pessoa que escolhe ser médico. Parte da escolha dela não é só o glamour, não, é porque ela tem ali um dom, tem alguma coisa dela que ela quer ajudar as pessoas, né?
um construtor de casa, ele quer ver a casa sendo construída, ele quer mostrar a casa para todo mundo. Então, geralmente é uma missão. Então, na segurança da informação, o conselho que eu dou é justamente, primeiro você tem que amar o que você faz. Porque isso vai facilitar uma série de coisas. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou ter que ficar estudando 12 horas por dia. Vai. Porque toda profissão é assim. Para você ser um bom profissional em qualquer área, por você ser um bom músico, quantas horas um bom músico toca um instrumento? Exatamente. É 10, 12, 15 horas ali treinando. Então, assim, e para você que gosta de segurança, quem está entrando agora na parte de segurança, tem uma música que fala assim, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem que estudar. Excelente. Tem que fazer a diferença. E se você é o cara, que é outra frase que eu gosto muito, se você é o cara que tira 10 na sua turma, você está na turma errada. Você tem que evoluir mais ainda, porque você tem um potencial muito maior. E você não pode ser fazer parte dos 95% da população, você tem que fazer parte dos 5%. Porque o resto conforme Engenheiros do Havaí fala, todos iguais, mas um mais iguais que os outros. Agora eu fui fundo, hein? Foi. Grande engenheiro. Eu falei que a gente ia terminar com a Diana cantando e assim... E agora, né? Tudo isso é para falar o seguinte, é só dedicar. Legal. É só dedicar. Vai ter que abrir mão de certas coisas? Claro que vai. Nossa vida é abrir mão de certas coisas, mas é isso. É né? isso. E eu acho que, assim, a gente tem que pensar não só nos hard skills, né? Mas nos soft skills. A gente falou muito aqui sobre isso é difícil, hein? o perfil do profissional, né? Não é aquele cara é o não para tudo, né? E sim aquele cara que está buscando resolver um problema do negócio. Porque no fim do dia é o negócio que paga o nosso salário ou o cliente. Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer diferente. Então acho que ter perfis de proatividade, pessoas resolutivas, engajamento, acho que senso de dono, isso. empatia. É o que as empresas estão buscando, né? Hoje a gente contrata muita gente e a gente foca em contratar personalidade. E o técnico, muitas das vezes, a gente deixa como segundo prioridade e forma o cara aqui dentro. Mas se ele é proativo, se ele é engajado, se ele é resolutivo e ele quer aprender, a gente vai conseguir ir muito mais longe do que às vezes você pegar um profissional que é muito bom tecnicamente, mas é aquele cara que tá aqui, tô apertando meu botão, tô fazendo o meu. Então acho que as empresas estão buscando isso também, né? E você, Diana? Conta pra gente, deixa a nossa dica aí, deixa a dica da Diana. Dica da A Diana. gente tem até um canal no YouTube depois, dica da Diana. Aí, ó. Dica da Esse podcast. Dica da Di, vamos fazer o podcast. Dicas da Di, para esse pessoal que tá começando agora. Claro, lógico. Não, assim, eu acho que... eu vou chover no molhado aqui, vou reforçar o que meus parceiros falaram, acho que é isso, você tem que ter amor pelo que você faz. Eu falei um pouco da minha história e é muito pautada nisso, então eu acho que eu posso falar até por experiência própria, né? Eu amo o que eu faço, isso facilita isso, mas é importante a gente também trazer alguma lucidez. Isso não quer dizer que vai ser fácil, a gente não está dizendo para vocês, galerinha, qual é a câmera, não sei onde é a câmera, mas a gente não está falando que vai ser fácil. O fato de você gostar não quer dizer que isso vai facilitar, como o Pedro falou, vai facilitar muita coisa você amar, porque quando eu dou mentoria, muita gente me procura porque a galera criou uma ilusão de que porque segurança paga bem, então eu vou para essa área porque paga muito bem. E aí vai pela grana, vai porque paga um pouco melhor. E, cara, e assim, não paga tão bem assim não, tá, gente? Foi só no boom, na pandemia. Quero deixar isso claro para vocês. Foi só na pandemia porque a gente tava precisando de gente. Agora já equalizou tudo. Estabilizou. Então, tirem essa ilusão aí da mente de vocês. Mas assim, eu acho que sim, isso facilita quando você ama. Pegando o exemplo do que o Peterson falou, de você estudar, assim, gente, não dá, e o Pedro também falou muito isso, qualquer profissão. Então, não dá para você ser um cozinheiro se você não sabe cozinhar, não dá para você ser um músico se você não sabe tocar. E aí eu vi uma entrevista onde, o que é um hacker para você? Aí a pessoa falou, não, hacker é a pessoa que sabe, que tem curiosidade, que tem não sei o quê. Não, desculpa. Você não vai trabalhar, vai não quero trazer termos técnicos aqui, mas
Você não vai fazer uma invasão se você não souber como Claro, lidar com a linha de exato. código. Exato. Então, assim, não, porque o hacker é a pessoa que tem vontade de... Não, isso é um pré-requisito, né? Para te dar combustão para aquilo. Ajuda, né? Não, te dá combustão, te dá vontade É de o aprender. motivador, né? É o motivador, que vai te inspirar, o que vai te motivar. Mas se você não tiver o conhecimento técnico, você não vai sair do lugar. E aí isso me mata quando eu vejo, então, jovens, ou não só jovens, pessoas que estão entrando na área, não caiam nessa falácia de que, porque eu não, só porque eu sei. E aí eu procurei no chat GPT e eu aprendi a ser um É isso hacker. aí. Não, Tem gente. um monte de curso, né? Não, que é tem, legal, né? exatamente. Seja um hacker. Seja um um hacker. hacker, Como é. ser um hacker? Nossa, não dá, gente. Eu não tenho. Então, assim, estude. O que esses dois autoridades falaram aqui, eu estou chovendo no molhado, mas é isso. Então, estudem e se aprofundem. E tenham façam do paixão, que gosta, façam o que né? gostam. E hoje Não em vai dia, por modismo. e hoje em dia tem muitas áreas dentro da segurança diferentes. Exato. Eu falei do hacker aqui porque eu vi essa entrevista, mas assim, hoje você tem a possibilidade de fazer uma escolha prévia. Porque nós vimos a evolução, a gente não escolheu, a gente pegou e trabalhou um pouco em todas as áreas de segurança. Eu rodei por todas as áreas. Mas hoje você pode escolher. você pode escolher. Exato. Você pode se focar no que você quer, dá uma escolha. Entra assim, procura na internet. Pô, gosto de trabalhar com isso, quero trabalhar com isso, vou me especializar naquilo. Experimenta. Então, faça os seus cursos voltados para aquilo. Não quer dizer que você não possa mudar de ideia e migrar para outras áreas, mas hoje a gente tem, assim, informação, a gente tem essa possibilidade de fazer as escolhas. Tem E é uma inteligência artificial para ajudar. Tem para ajudar. Pô, tem E muita coisa. Nossa, e é uma das pouquíssimas profissões que você não depende de ficar 4 anos na faculdade para saber se é isso que você quer. Sim, dependendo. Então, hoje você tem muito exatamente. conteúdo. Tira uma certificação aí, você está empregado. Eu falo que, entendeu? assim, às vezes o profissional motivado, estudando 6 meses por conta própria, usando YouTube, usando Exatamente. cursos, né? Exatamente. Cursos de 30, 40 reais, ele vai se tornar, ele vai saber se é aquilo que ele quer num tempo muito menor e ele não teve que passar por um processo Exatamente. de 4, 5 anos na Exatamente. faculdade. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a faculdade é importante, precisa, mas hoje ele não precisa passar por 4 anos para depois entender se é isso que ele quer fazer. Exatamente. Então, ele consegue experimentar. Não estou dizendo também que a faculdade não é importante, Exato, pessoal. Ela é importante. exato. Mas, assim, a gente tem como, né? Existem empresas que contratam. Eu mesmo já contratei pessoas que não estavam cursando o nível superior, porque o cara era muito bom, ele tinha um perfil competente pra Eu tenho caramba. alguns aqui. E aí, dentro, já trabalhando, que ele entrou no curso, se formou, e a gente ficou Isso aí. super feliz, pagamos uma parte da faculdade da pessoa. Então, isso é muito bacana. Exato. E agora, para a segunda parte do soft skill, que eu acho que é incrível, acho que é importante, sim, a gente colocar para as pessoas, isso é muito mais voltado para o jovem, né? Porque quem já está no mercado já está ciente disso. Muitas vezes a gente contrata pelo perfil técnico, sim, é verdade. O cara tem conhecimento, ele vai me agregar naquilo que eu preciso naquele momento. Mas você é promovido pelo seu soft skill, pelo seu comportamento. Você vai se desenvolver ali dentro. E geralmente a demissão também. A gente não demite geralmente uma pessoa muito técnica, porque uma pessoa é muito boa. A gente demite pelo comportamento dela. É verdade. Porque assim, pode ser demitido por performance? Pode. Mas você geralmente o gestor, um líder que é um desenvolvedor de pessoas, a gente já tentou desenvolver essa pessoa, a gente já fez um trabalho. Então, para chegar nesse nível por performance, é porque a pessoa realmente ela não está querendo, ela não está se desenvolvendo. Mas, no geral, as pessoas são desligadas pelo comportamento, assim como elas também são promovidas. Então, foquem sim no seu conhecimento técnico, o hard skill é extremamente importante, e foque sim no seu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, né, para que você possa se desenvolver. Eu acho que a gente está sempre em processo de desenvolvimento. Concordo. Sempre em processo de Não pode melhoria. parar nunca. Sempre. E não só a galera de níveis mais técnicos, mas nós gestores também, Sim. a gente está sempre tendo processos de melhoria. Exato. Então, acho que sim, o soft skill ele é muito importante. Então, acho que... Eu gostei do que você falou, né? Às vezes o hard skill te bota pra dentro, né? Te dá oportunidade, mas o que te vai fazer crescer e ganhar mais dinheiro são seus soft skills. Então, soft skills. Então, a sua capacidade. Então, se eu puder dar uma dica em uma palavra, gostei. é adaptabilidade. Legal. Então, sejam adaptáveis, sejam, como o Bruce Lee falava, eu vou trazer para arte marcial porque é o que eu cresci. Legal. Mas seja água, né? Bruce Lee falava isso. Seja como a água, né? Se adapte aos diferentes ambientes, diferentes lugares onde você está.
Então é importante. Excelente. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Aiko, gostaria de agradecer. Acho que é um episódio icônico do nosso AikoCast. A gente ter pessoas como vocês aqui com a gente, né? Eu sou um acompanhador de vocês nas redes sociais e gosto, né, do que eu vejo. Admiro muito o trabalho de vocês. Então está sendo um prazer poder estar aqui tendo esse bate-papo. Foi um bate-papo para mim excelente, assim, a gente conseguiu falar de temas bem relevantes. Agradecer mais uma vez em nome da Aiko. Agradecemos. E para quem está nos acompanhando aí, né, continue nos acompanhando nas redes sociais. Os podcasts estão disponíveis no nosso YouTube, no Spotify. Compra meu livro. Compra o livro de Pedro Nuno disponível. Tinha que ter feito isso. Tá? Onde a gente acha o seu livro, Pedro? Em todas as plataformas, né? Fala o nome direitinho. O nome depois a gente pede para patrocinar. Fala o nome do a gente livro. acha na Amazon. Na Amazon acha, Boa, Mercado Livre, na Dialética, que é a editora que me apoiou nessa jornada. Legal. Qual o título, o nome do livro para as pessoas Estratégias de Outsourcing em Cibersegurança. Esse é um que está na minha cabeceira ali, que eu já vou começar a ler ele. Lê lá, que você vai gostar. Esse aí vem direto pra gente. Acabou que eu não perguntei, como é que a gente acha no LinkedIn? Pedro Nuno. Pedro Nuno. Isso. E você, Diana? Diana Carvalho. Boa. Pessoal, mais uma vez obrigado e até o nosso próximo AikoCast.